Graça e paz, amados. Aqui estamos na nossa reflexão do Buscando a Direção de Deus. A sabedoria humana é loucura para Deus. Amados, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 18, a gente encontra que a sabedoria humana é loucura para Deus. Não se engane a si mesmo. Se alguém pensa ou se tem por sábio nesse mundo, a palavra fala, faça-se louco para que você possa ser salvo. Para que você possa ser sábio, desculpa. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Está escrito isso. Está escrito que ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, segundo o mundo, e ele considera esses pensamentos vãos. Não se engane. Eu falo assim, Dani, mas é que tem, né, o grande pregador, o grande proletor, é o grande coach, é o grande cara que, né, vai mudar a minha vida. Você já viu aquelas coisas de mentoria, né? Vem cá, dá um testemunho do que aconteceu, o método, e isso e aquilo. E a pessoa vai ali, mudou a minha vida. Não, amados. Não se deixe levar por essas vãs sabedorias. Quem vai mudar a sua vida, quem muda a sua vida, quem tem a capacidade de verdadeiramente transformar a sua vida é Cristo. Porque Ele é a verdade, é a palavra dele que é lâmpada para os nossos pés, principalmente nesse mundo que tudo é turvo. É uma mistura de confusão. Você já viu a descrição de Laodiceia? Laodiceia é a 7ª igreja descrita em Apocalipse. E ali a gente vê uma condição de uma igreja confusa. Eu quero até puxar esse versículo aqui só para a gente analisar. Porque parece muito com o contexto que a gente enxerga. É uma igreja que, né, ao mesmo tempo se ensoberbece em meio a tanta sabedoria, que fala de suas muitas riquezas e templos e tantas coisas, mas Deus fala totalmente o contrário. Vamos pegar? Tá lá em Apocalipse 3, ele fala assim, ó, que ele olhando essa análise, né, das obras mornas, que embrulha o estômago de Deus. Ele chega a dizer assim, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem me dera você fosse frio, ou quem me dera você fosse quente. Mas porque é morno e não é quente nem frio, me embrulha o estômago. Ele fala, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, me causa náuseas. Essa mistura de intelecto humano mesclado com palavra de Deus, gente, isso aí não desce no estômago de Deus. Ou você é, ou você crê, ou você não é e você não crê. Ou você pega toda a palavra de Deus e mastiga ela, porque a palavra de Deus tem lá no início, né, também de Apocalipse fala que o profeta, ele, né, come a palavra e ele percebe que ela é amarga a um primeiro momento, né? Então ela pode ser até amarga, mas depois ela tem essa capacidade de liberar no organismo espiritual instrumentos de cura, de libertação. Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente fica colocando fermento, a gente fica tentando colocar complemento. Não! Aceita as repreensões, aceita tudo que a palavra tem e deixa que ela
Começa a fazer uma limpeza, uma faxina espiritual no seu organismo espiritual, um detox. Não fica com 80%, não fica com 50% do que ela diz, fica com 100% do que ela diz. Sabe, mas a gente precisa chegar naquele ponto que a gente entenda a palavra de Deus como algo que vai nos transformar. A gente tem que se deixar alcançar por Cristo de uma maneira que a gente chegue para Ele e fale assim: Cristo, eu já entendi. Eu vou colocar todos os quebra-cabeças da minha história, daquilo que eu acho que eu sei, daquilo que eu acho que eu entendo, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho que eu conheço, que eu acredito. Eu vou deixar tudo em uma bandeja e vou entregar para o Senhor. Coloque o seu sentido, monta o quebra-cabeça. Eu não quero ter uma palavra que se molde ao meu contexto. Não, Jesus. Eu quero ser moldado por essa palavra. Eu quero ficar nessa forma que o Senhor viu. Eu quero estar dentro da expectativa do Senhor para minha vida. Eu não quero que o Senhor fique dentro das minhas expectativas, porque elas serão frustradas. Mas que o Senhor possa me visitar com a sua verdade, com a sua sabedoria, com a sua presciência, que me direciona a estar aonde o Senhor me enviou, na mentalidade que o Senhor pensou para mim. Eu não quero estar meio termo. A palavra fala que meio termo não funciona para Deus. Ou você é quente ou você é frio. E aí, amados, esse contexto ainda, o Senhor chega a dizer assim: como dizes? Olha só ele falando, como que a igreja responde para ele, né? Em meio a esse contexto de sabedoria, de riqueza e de ostentação e de tantas coisas que a gente vê. Olha só como que ele lê essa igreja. Ele diz: como dizes? Quer dizer, você se volta para mim e diz que é rico, que está enriquecido, que de nada tem falta e você não sabe. Mas na verdade você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu espiritualmente falando. Aí você pode falar assim: Dani, mas assim, essa questão, Deus está repreendendo a riqueza, Deus está repreendendo esse estado de abundância? Não. Deus está repreendendo a astúcia daqueles que acham que não precisa dele, porque já tem, já pode, que não tem falta de nada. Ele está repreendendo a astúcia daqueles que estão convictos de que não precisa de Deus. Tem muita gente por aí achando que não precisa de Deus. Achando que, eu já sei. Achando eu posso. Achando que não precisa dele, porque tá tudo bom, tá tudo muito bem. E aqui o que ele tá falando é o contrário, tá? Porque se eu não estiver no centro, se eu não estiver no controle, se eu não estiver te direcionando, se eu não estiver no comando, tá? No comando da sua vida espiritual. E aqui, olha, eu não quero que você pense que Deus está reprimindo, tá? O estado de abundância. Não, até porque é Ele que concede a abundância. Mas aqui Ele está deixando claro que aqueles que se colocam nessa posição de achar que não precisa dele, que não tem falta de nada, que tá tudo muito bom, tudo muito bem, não se coloca nesse lugar dessa dependência espiritual, de busca de significado, de busca de comunhão, de busca de relacionamento com ele, esses aí estão em problema, porque a maneira como ele está olhando é pobre, coitado, miserável, cego e nu. E ele prossegue dando um conselho para esses. Você quer ser verdadeiramente rico? Quer sair dessa situação? Então compra de mim ouro provado no fogo. Sabe o que ele está falando? De riqueza espiritual. Para que te enriqueça. Quer ficar rico? Então compra ouro provado no fogo.
compra roupas brancas para que te vista. Ele está falando de integridade espiritual. Ele está falando do sangue de Jesus que purifica. O sangue de Jesus que te alcança e que te transforma. O sangue de Jesus que te veste para que não apareça a vergonha da sua nudez. E ele diz ainda mais, ele diz assim, e que unjas os teus olhos com colírio. É engraçado que quando Paulo foi alcançado por Cristo, a palavra diz que caiu dos olhos dele as escamas dos olhos. Quer dizer, ele estava cego, ele não podia ver. Então ele precisou de uma oração, e aquela oração da fé fez com que ele pudesse ver, os olhos espirituais se abriu e ele pôde ver Jesus, ele pôde entender o propósito dele em Jesus, a missão dele em Jesus, ele pôde ver perfeitamente. E você sabe a história de Paulo. Não precisa nem que eu diga, né, o grande propósito que Deus teve ali através da vida dele, né, o quanto que Deus usou de uma maneira poderosa na propagação e dispensação do evangelho aos gentios, que somos eu, você e toda a terra. E aqui Deus está falando a mesma coisa. Aí você fala assim, Dani, mas assim, quando a gente para pensar em adquirir essa riqueza espiritual, né, comprar ouro provado no fogo, para que a gente possa ser verdadeiramente rico, comprar vestes brancas, ter essa vista espiritual aberta para a palavra, para enxergar Cristo andando no meio da igreja, se relacionando como um ser real, sobrenatural, mas real. Parece loucura, né? E é aí que a gente estava lá em Coríntios, né? Mas é loucura. Para o mundo isso é loucura. Você vai falar isso para um cara que tá lá cheio de conhecimento, de sabedoria, o top, tem não sei quantos certificados, diploma, e que conhece isso, conhece aquilo e não sei o que, ele vai falar que você é louco. Vai falar que você que é um irresponsável de achar que sua vida tem que estar no controle de Deus. Vai falar que você tem que deixar reger pela autorresponsabilidade, deixa Deus fora da parada. Mas a palavra fala diferente. Não é que Deus não queira que a gente seja maduro e responsáveis em fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe. Não, não é isso. Deus não gosta de filhos irresponsáveis, não. Mas também tirar o papel central de Deus, acusando, né, de que tem que exercer a autorresponsabilidade, que Deus fique fora da parada, amados, a palavra fala diferente. A palavra fala diferente. E Deus fala mais. Queira você ou queira não, você está sendo corrigido o tempo todo, amados. Não se engane, fala, não, Dani, eu não vou decidir nada, eu vou ficar em cima do muro, você já decidiu. E deixa eu te falar, no mundo espiritual não tem neutralidade não, tá? E ele segue falando, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Porque na escola espiritual não tem ninguém em cima dessa terra que não vai aprender as lições que Deus queira ensinar. Eu sinceramente, eu torço para que você aprenda em amor, porque a palavra fala sobre o Espírito Santo ensinar em amor. Porque quem não aprender pelo amor vai aprender pela dor. Mas uma coisa eu te garanto, você não pode fugir do seu processo espiritual. É uma questão de posicionamento. É uma questão de posicionamento. Senhor, eu quero essa sabedoria do alto. Senhor, eu não quero ir segundo a sabedoria e loucura do mundo, não. Eu quero ser apanhado pela sua sabedoria. Eu quero ser alcançado por essa sabedoria do Senhor. Eu quero ser moldado pela palavra do Senhor. Eu quero, Senhor, comprar esse ouro provado no fogo. Eu quero ser rico segundo os seus olhos, segundo aquilo que o Senhor separou para mim. Eu não quero o que é do outro, não. Eu não quero o sucesso do outro, não. Eu não quero fama do outro, não. Eu não tenho nada a ver com o propósito ministerial do outro, não. Eu quero aquilo que o Senhor separou para mim. Ainda que seja minúsculo, mas que seja aquilo que o Senhor separou por mim. Porque, amados, eu rejeito, sinceramente, determinados níveis de crescimento e determinados níveis de, como fala, né, de confusão, como a gente vê esparramado por aí. Eu prefiro estar no lugar que Deus me colocou.
Viver naquilo que ele me chamou, falando a verdade que ele semeou, do que propagar mentira, engano e confusão. Se eu não puder ajudar você no seu processo espiritual, atrapalhar, eu não vou, em nome de Jesus. Eu repreendo e castigo todos quanto amos, pois ser pois zeloso e arrependa-te, porque é como eu falei, né? É uma escola, é um processo espiritual, ninguém está isento, é uma questão de decisão. Vou caminhar nos caminhos de Jesus, vou experimentar a luz, vou experimentar o crescimento espiritual que ele pode me conceder, eu vou experimentar o extraordinário dele para a minha vida, eu vou me submeter ao processo dele ou eu vou ficar por aí para ser tratado, saiba lá por quem, né? E ele finaliza com chave de ouro. A gente está falando de sabedoria de Deus, e Deus não está preocupado com o que o ser humano vai pensar daquilo que ele fala. Ele garante do início ao fim. Tem céu, tem vida eterna, tem portões celestiais. Ele não está preocupado. Tem trono, tem um mundo espiritual que, né, foi construído por ele e está ativo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O tempo não vai ter a capacidade de desconstruir aquilo que sempre se ouviu sobre a eternidade, sobre o céu. A eternidade e o céu começa aqui. Mas isso precisa estar dentro do seu coração. Não deixe o mundo tirar isso de você, não. Ah, Dani, mas é loucura acreditar no céu. É loucura acreditar no paraíso. É loucura acreditar que Deus tem um trono na eternidade, que o povo vai estar lá eternamente. É sobre isso que está colocando lá. Sabedoria, né? Para a sabedoria humana é loucura mesmo. Mas eu prefiro ser louca, como a palavra me recomenda, louca para o mundo e sábia para Deus, porque a palavra nos instrui a esse crescimento, a palavra nos instrui a chegar nesse lugar que ele preparou, a palavra nos instrui dizendo, olha, vocês estão aqui, mas é um período, tá? É um período, se submeta ao processo de maturidade espiritual, se deixa trabalhar espiritualmente, me coloca aqui no centro, porque eu vou estar conduzindo com sabedoria você nessa caminhada, nessa jornada espiritual. Eu prefiro acreditar que tem essa morada. Eu prefiro acreditar que tem esse lugar que ele preparou. Eu prefiro acreditar, tá? E eu recomendo que você acredite, porque é o que a palavra coloca, e isso é sabedoria de Deus. Isso é andar segundo a sabedoria de Deus, trazendo Cristo para o centro da nossa vida. Mas olha só, prosseguindo, ele fecha com chave de ouro, porque ele não está preocupado, tá entendendo? Ele é verdade. Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se Cristo está à porta e bate, quer dizer que ele está fora. E é por isso, por ele estar fora, é que tem esse estado de depravação espiritual, das falsas riquezas, da soberba, do distanciamento, do esfriamento, da cegueira espiritual. É por isso, porque ele está fora. Ele coloca, eu estou batendo. Se alguém ouvir, se alguém abrir a porta, se alguém quiser a minha presença, se quiser me trazer a cena, se quiser acessar minha sabedoria, se quiser acessar minha instrução, se quiser acessar minha correção, se quiser acessar minha libertação, se quiser acessar minha cura, se quiser me acessar, eu entro. Mas é se você quiser, tem que decidir. Ele não arromba a sua porta, não. Ele não vai arrombar, você tem que decidir. Não, eu decido, Senhor. Porque ele fala assim, ó, se você quiser, se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Em outras palavras, dizendo assim, se você abrir a porta, eu faço morada em você. Se você abrir a porta, eu faço morada, eu entro, eu cearei, quer dizer, faço até refeições diárias, né? Vai ser uma comunhão plena. Eu e você e eu, como diz o jargão, né? Mas você tem que abrir a porta. Você tem que ouvir a voz.
E ele finaliza dizendo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ah, isso é lindo demais, amados. Essa é a verdadeira vitória. Se assentar com ele no trono. Assim, Jesus falando, assim como eu venci o mundo e me assentei com meu Pai no trono. Tá entendendo? Porque assim, amados, Jesus, ele é o exemplo. Ele venceu. Ele viveu com sabedoria. Ele não se contaminou com a sabedoria dos fariseus. Ele não se contaminou nem paralisou na jornada porque aqueles não acreditavam que ele era filho de Deus. Não, ele continuou afirmando a identidade dele. Ele continuou vivendo aquilo que Deus tinha separado para ele. Ele foi lá, ele encarou de frente a humilhação, a perseguição, as dificuldades. Ele não fugiu, não. Foi tão doloroso que, né, teve um momento que ele até, sentiu ali que era muito pesado aquilo que ele ia trazer sobre ele, mas a verdade é que ele fez aquilo que o Pai queria que ele fizesse. E ele venceu. Porque Deus é fiel. E Deus já tinha determinado, você vai passar por tudo isso, mas você vai vencer. Você vai ressuscitar. Aquilo que eu separei para que você cumprisse no mundo vai se concretizar. Muitos serão salvos através do seu sacrifício. Muitos serão alcançados, pelo seu sangue. Por isso, a palavra declara, ele venceu. Ele mesmo coloca assim como ele declara, Assim como eu venci, Jesus falando, e me assentei com meu Pai no trono. Ele está dizendo, ao que vencer, assim como eu venci, Ele cumpriu perfeitamente o propósito do Pai para a vida dele. O propósito do Pai para a vida de Jesus é que ele fosse o Salvador. É que ele morresse numa cruz, ressuscitasse e que o sacrifício dele servisse para mim, para você e para quem mais ouvir a voz e aceitar. Abrir a porta para que ele entre e faça morada. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então assim, amados, voltando a 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do 18, não se engane. Se alguém se tem por sábio nesse mundo, que se faça de louco para ser sábio verdadeiramente. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O Senhor conhece os pensamentos daqueles que se diz sábio, e para ele esses pensamentos são vãos. Não se glorie nos homens. Não se glorie, amados. Não se glorie. Se glorie em Cristo, que venceu. Se glorie em Cristo e se assente com Ele. Decida ter essa vida integral de companheirismo na presença dele, porque aí sim você vai estar no caminho, você vai estar vivendo aquilo que ele pensou, selado para viver uma eternidade ao lado dele. Amém? Então, o Buscando a Direção de Deus fica por aqui. E eu desejo que você tome a melhor decisão. Opte pela verdadeira sabedoria. E a sabedoria é compreender que você é de Cristo. É deixar Cristo comandar a sua vida e mergulhar, literalmente, mergulhar nessa jornada da espiritualidade cristã. Acessar por meio de Cristo essa conexão profunda com Deus. Amém? Graça e paz, a gente se vê por aqui e breve a gente se vê na nossa próxima reflexão, se assim Deus nos permitir. Até lá, tchau, tchau.